vivo. Boa noite. Boa noite. Sexta-feira, 20 horas. Sempre a gente traz na sexta-feira a conexão com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Nós, né, eu e a Deise aqui do Tecindo Essência, nós já fazíamos roda de mulheres, tá? Durante 2 anos nós fizemos esse trabalho de roda de mulheres com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ele era a base de todo o nosso estudo, né? E a gente adora, né? É uma leitura que a gente sempre fala para as mulheres: façam essa leitura, tá? Ele fala muito com a alma feminina, né? E é importante essa conexão. Como nós já temos essa experiência de 2 anos trabalhando em roda com as mulheres, essa dinâmica com o livro, nós decidimos trazer agora num formato diferente, que é o formato live, tá? Aqui a gente fala o conto, né? O livro, a base dele são contos e uma análise de contos em cima do comportamento feminino, né? E a autora, ela vai muito com psicologia junguiana e a gente trabalha nessa linha, né, com ela aqui nas análises dela. E a gente agrega o nosso conhecimento aqui do Tecindo Essência com toda essa experiência de vivência do livro que nós tivemos durante todas essas rodas. Então fica um estudo diferente, assim, mais completo. E para quem acompanha e vai acompanhar essa série, né, que nós vamos até o fim do livro, nós estamos na sequência. Alguns contos, eles são lidos, principalmente os contos mais curtos, que dá para pegar os detalhes, é muito bom. E alguns contos, os mais longos, por causa do time nosso, né, da live, a gente não tem condição de ler, e aí a gente vai contar, tá bom? Então, só para a gente se ir inteirando nessa nova dinâmica, hoje é o segundo capítulo, né, o capítulo do nosso encontro, da nossa série, mas ainda continuamos no estudo do primeiro capítulo do livro. Nós começamos semana passada, na sexta-feira, com La Loba, e hoje nós vamos partir para um novo conto, continuando ainda no primeiro capítulo, ok? Então vamos começar esse mergulho. Sim. Lembre-se, gente, nós vamos ler esse conto, é pequeno, então dá para ser lido, e a gente sempre pede para ouvir com a alma. Essa é a grande importância para iniciar esse mergulho no Mulheres que Correm com Lobos. Uhum. E o conto se chama Os 4 Rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta. Sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. Esse conto é lindo, né? É um conto que toca, curtinho, mas assim, faz você ir muito além, né? Você tem uma compreensão muito grande. Às vezes, eu gosto tanto da imagem do último rabino, né? Toda a beleza que ele pôde trazer em cima de um ensinamento. Às vezes a gente está acostumado, às vezes a gente tem um olhar, né, no nosso dia a dia, assim, sempre o mais negativo. Às vezes a gente olha
até a gente conversa assim, às vezes tem coisas que me fazem lembrar feridas, e a gente não consegue olhar e transmutar um segundo olhar, que é olhar para fazer uma conexão com o divino, né? Então esse conto, ele traz essa leveza, né? A leveza para o último rabino, né? Último rabino. Porque ele falou assim, vou produzir, vou servir, né, de uma certa forma, porque né, ele pegou e começou a fazer poemas, músicas lindas, né, anotando num papel e tocando numa flauta. Já os outros, né, tem um que ficou pregando, né, pregando sem parar. Quantas pessoas a gente vê por aí pregando, né, no que acredita, né, isso não só em religião, hoje em dia está na política, né, tem muito terceiro rabino por aí. Segundo rabino, não deu valor ao que viu, ignorou, né, qual foi o termo que foi usado? Ele não ignorou, mas tipo, não deu bola. Foi tão grande que ele não quis olhar, né? Negou. Achou melhor negar. Ele negou. Né? Algo que era tão especial, né? E teve o outro rabino que ficou com raiva. Esse eu não compreendo. Eu, sinceramente, não consigo entender como que vê uma coisa tão maravilhosa e consegue ficar com raiva, né? Mas temos muitas pessoas com raiva também, né? A raiva está aí. Então, assim, é uma questão também de percepções diferentes para as coisas, né? Sim. Como somos diferentes. E talvez todos nós sejamos todos os rabinos em determinados momentos da nossa vida, né? Talvez lá com menos maturidade a gente fique na raiva, né? Ou então queira ignorar, né? Então, já vamos dar um oi para quem chegou, que a gente estava comentando o conto. Como a gente faz na sexta-feira, né? Eu comentei bem no iniciozinho, só retomando, na sexta-feira a gente faz o especial Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Então a gente vai fazer esse livro, para quem não conhece, ele é feito com contos, né? Então, cada capítulo tem um conto, e às vezes dentro do capítulo tem pequenos contos, e a autora vai falando mais a fundo sobre esses contos na ótica do feminino. Ele é muito rico, então nós estamos fazendo a sequência, nós vamos fazer todos os contos, tá? Então, na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos o primeiro conto, La Loba, e hoje a gente está ainda no primeiro capítulo do livro, falando sobre o conto dos 4 rabinos, tá? E é um conto pequeno, muito singelo, quem puder leia, né? A gente leu por ser um conto pequeno, depois quem quiser ouvir de novo o início, né? Só para ouvir os detalhes, mas é exatamente isso que a Deise comentou agora, são a visão, eles veem o sagrado, né, na roda de Ezequiel, e eles não e aí cada um traz a sua interpretação, né? Cada um tem uma interpretação, uma reação diante daquilo, né? Essa visão. E sempre quando a gente faz esse trabalho, a gente fala para a gente ouvir com a alma, né? O conto, quando a gente traz um conto, a gente não tem que olhar só o literal dele, é muito pobre, é muito pouco usar só o literal, né? Os contos, os mitos, os contos de fada, eles trazem uma sabedoria que vai muito além e que acessa questões internas nossas que podem ajudar a gente a trilhar o caminho do autoconhecimento. E o trabalho ainda desses contos direcionados para esse livro ajuda realmente a reconexão, a trilhar esse caminho do autoconhecimento feminino, né? Que é o trabalho da autora que a gente abraça com muito carinho, ok? E esse conto em específico fala dessa visão diferente, visões de mundo diferente, como colocar a mesma questão, a mesma visão que eles tiveram, né? Então a mesma
eu esqueci, a palavra me fugiu, né? Essa mesma visão. Uma visão da essência, né? Do belo, algo ali de alma mesmo, né? Todos tiveram a mesma informação, acesso à mesma informação, né? A roda de Ezequiel foi um profeta, né? Antes de Cristo, e ele é muito ligado também com o judaísmo, mas em várias culturas, e ele tem o livro de Ezequiel que fala, são as visões que ele teve de toda a evolução da humanidade. Ele fala de coisas que iriam acontecer muito depois dele, né? Ele tem muitas profecias. E é sagrado, é um livro sagrado, né? Por isso que ele fala, e existe a roda de Ezequiel que ele fala de todas as profecias da humanidade. Então, é o acesso a esse divino, o acesso a esse sagrado. Só que a interpretação, a grande questão é como eu interpreto essa informação tão sagrada, como eu interpreto a verdade, né? Eu acho que aí é um ponto que seria bem interessante a gente entender, até para chegar no feminino, a questão das verdades sagradas, das verdades da alma e do próprio sagrado, né? Eu vou pôr como verdades, são informações que vão além do que nós conhecemos como estrutura social, como estrutura até psicológica, como estrutura de mundo nossa, vai muito além do nosso eu, vai muito além, se a gente for uma linguagem até psicológica, vai muito além do nosso ego, que é o que a gente está acostumado, né, o convívio, né, entra numa questão maior, num self superior, num sagrado, entra numa verdade maior ali, né. E isso é verdade sempre, isso é essência sempre. E todos nós temos essa ligação, a gente pode entrar com essa ligação para esse divino, para esse algo maior interno. Tá? Só que aí que vai vir uma escada de interpretações segundo o que nós temos conhecimento. Né? Como nós vamos trabalhar com isso, que é essência, que é único, que é uma verdade superior, dentro do que nós conhecemos e dentro da nossa linguagem. Sabe o que me lembra um pouco? Lembra que a gente conversou sobre julgamento? Julgamento? Que você falou, a gente estava conversando sobre julgar ou não julgar. Que eu acho que passa um pouco sobre essa questão. Me veio muito essa questão de que muitas vezes a gente quer lidar com uma questão como algo sublime, só que a gente ainda não tem palavras, a gente ainda não tem postura, a gente não tem nem maturidade para lidar com algumas questões que são maiores do que a gente mesma, que está ligado com o sagrado, que está ligado com o divino, ok? E a gente invariavelmente a gente precisa colocar numa interpretação inteligível para a gente conseguir decodificar isso de alguma forma, essa informação. E quando eu falei dessa questão de julgamento, porque a maioria, a gente vê essa questão do não julgar, né? Essa questão a religião até fala muito isso, né? Não julgue, não temos que ter uma visão assim do todo, né, nessa questão do não julgar. E assim, é muito válido quando você pensa no sublime, né? Quando você pensa em algo sublime. Só que como nós temos que ter para a gente precisa decodificar algo, uma informação, a gente acaba julgando normalmente, internamente. Porque a gente vai traduzir essa informação, né? A gente vai traduzir algo que vem para a gente, né? Numa forma que a gente consiga decodificar dentro de valores e dentro do que a gente conhece de mundo, tá? Com isso, aí começa a ser o relativismo certo e errado, acaba vindo, né, quando a gente começa a ter essas decodificações, porque vão ser sempre parâmetros internos seus, né? E aí você vai expressar no mundo dentro de padrões e parâmetros que você conhece, dentro do teu conhecimento de mundo.
aquela informação maior. Então, você fez uma leitura, teve que fazer um julgamento interno, tá, daquilo, para poder ter uma ação em cima daquilo, né? Então, às vezes, até a nossa discussão, que é um pouquinho paralela aqui, mas só para a gente fechar assim nessa parte, é que, na verdade, a questão não é não julgar, porque a gente acaba fazendo isso naturalmente, porque a gente vai colocar padrões e parâmetros dentro do que a gente conhece, certo ou errado, dentro do que a gente conhece, né? Não é o certo, errado, o que é verdade real, maior, vamos pensar assim. Só que aí, entre executar é que é diferente, né? Você pode ter julgar, emitir o julgamento é diferente, que é aí que tá, cada um vai emitir e vai tentar emitir da melhor forma possível dentro dos parâmetros que tem, né? E saber quando ou não emitir, né? Só pra gente entender. E no caso aqui, esse último, ele não emitiu um julgamento, né? Ele fez arte. Ele fez arte. A gente fez a live hoje ao meio-dia falando de Afrodite e o chakra cardíaco, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Ele expressou, de uma certa forma, a arte, expressou Afrodite através do chakra cardíaco. Né? Até porque, se a gente for pensar, às vezes eu olho essa questão dos rabinos como uma própria evolução de nós mesmos. Né? Conforme, eu acho que cada rabino que passa, somos nós mesmos em estágios de evolução que vai passando por estágios até conseguir trazer dentro daquela mesma verdade, mesmo daquele mesmo olhar, dentro daquela mesma questão, o momento que você fala, aqui é a melhor forma de eu me expressar. Quando a gente se permitiu passar por todas e entendeu que tem coisas que não são tão interessantes a se expressar e existem formas e formas de se expressar. A gente vai aprendendo, né? Na tentativa e erro mesmo. A gente vai aprendendo que tem determinadas questões que não é só a linguagem, não é só o falar que se expressa. Às vezes é um gesto, às vezes é um olhar, às vezes é uma não ação. Tudo isso é forma de expressão. Qual é a melhor forma de eu expressar aquela ideia? Voltando aqui, pensando na questão de Ezequiel, até só para a gente ter essa visão do todo, que eu acho interessante, se você for pensar como era descrito as profecias numa linguagem, vamos dizer assim, pensando em Ezequiel, que é antes de Cristo. Então, vamos dizer assim, se ele viu numa visão um avião, como é que ele vai falar que aquilo era um avião? Não existia linguagem para ele. Ele vai descrever um pássaro no céu lá, de cor, sei lá, branca, prata, sei lá, e voando monstruosamente, vamos dizer assim, é como ele descreveria um avião. Por quê? Porque ele não tem parâmetro, comparação com aquilo. Mas ele pode realmente fazer um texto poético, né, falando sobre uma grande ave do céu que vai vir e que as pessoas possam subir nela e ela levem as pessoas, e para ele é uma ave no céu, entendeu? Pode, pra gente é um avião, cada um vai descrever de uma forma que do contexto que existe. Então a gente tem que entender que a descrição, ela parte de algo, de uma ideia, mas até decodificar e ser colocado é uma forma, e entender qual a melhor forma de se expressar é uma sabedoria interna que as pessoas têm que ter, né? A gente tem que ter esse cuidado. E aí, quando a gente mergulha no feminino, né? Tudo isso aqui eu tô falando de uma visão geral, né? A gente tá falando dessa expressão maior, né? Quando a gente fala de um feminino, como expressar algo que a gente não tem ideia, que a gente também não tem parâmetro. É como se a gente tivesse como a gente estivesse dentro da gente esse avião, a gente olha esse avião, só que a gente não tem parâmetros de linguagem para falar isso aqui é um avião, entendeu? E aí a gente tem que trazer de alguma forma, e cada um vai tentar se expressar dentro do que conhece, né? Dentro da linguagem mais próxima. E o importante é entender qual é aquela melhor linguagem que vai levar uma ideia, que vai levar que vai conseguir expressar melhor aquela ideia sem perder a qualidade, sem perder a essência,
Mas às vezes não dá para ser tão literal, porque a gente ainda não tem parâmetros. E aí eu vejo muito isso que é na questão mesmo do feminino, porque como nós vivemos, a gente sempre fala, a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive num modelo cultural, e esse modelo cultural foram anos, séculos e séculos sendo trazido para a gente. Fomos vivenciando isso de vidas em vidas, de mãe, pai, filho, vai passando para um, para outro. Nossas avós, nossas bisavós já trouxeram toda essa carne. Então a gente está num mundo, a gente está num mar dessa energia, né? Essa energia patriarcal, essa energia dessa forma de pensar. Só que o feminino, a essência feminina, ela é muito maior que isso. E existe, ela está dentro da gente, é essa roda Ezequiel entre comparação, esse sagrado, é como se tivesse alguma coisa dentro da gente, nos faz olhar o divino. A gente sente esse divino, sente essa conexão sagrada, só que como decodificá-la? Como trazer? Qual é a linguagem que eu vou usar? E o que faremos? Vamos ignorar? Fingir que não existe? Né? Vamos ficar com raiva, porque até hoje não tínhamos compreendido esse feminino e não tínhamos expressado ele, e era tão belo, e com isso ficar com raiva? Será que é a melhor saída, né? Qual que foi o outro? Um ficou com raiva, um ignorou. O outro ficou pregando. Também ficar pregando o sagrado feminino para todas as mulheres. Né, só exaltando algo que às vezes quando a gente entra nessa energia, nessa vibração da pregação, né, de falar, às vezes a gente não percebe que o mais importante é viver, né? Se a pessoa fica só falando, você meio que quer fechar os ouvidos, né? Porque se a pessoa só fala e você não vê nenhuma mudança na vida dela, você fala, que coisa boa é essa que essa pessoa tá falando, né? Por outro lado, quando você vê uma pessoa que realmente vivencia algo diferente e tem uma transformação na sua vida e você vê ela leve, feliz, né? Você quer saber o que tá acontecendo, né? O que é aquilo? Que coisa maravilhosa! E você quer ouvir a pessoa, você quer ver a pessoa, né? Que é essa expressão da arte, né? Ela traz isso, né? Expressar a arte e viver o amor na sua vida. Acho que essa é a principal questão do rabino que começou ele começou a ser grato, né? A gente fala hoje em dia tanto da gratidão, né? Gratidão pela filha no berço, pela lua que está no céu, pelas coisas pequenas do dia a dia que a gente às vezes não vê beleza, mas tem muita beleza e traz muita felicidade pra gente, né? Quando eu vejo muito também essa questão da pregação, né, e de toda a questão, quando a gente traz a fé cega, entre aspas, também, né, aquela coisa a gente tem a gente tem que entender qual é a linguagem certa, né, para colocar. Foi o que a gente estava mais vendo. Então, todos esses passos, né, que foram dados, que às vezes não eram a linguagem certa, era entender. Acho que é a grande dificuldade a gente chegar nessa linguagem do amor, né? Porque na conexão do feminino, quando a gente trabalha o feminino, a gente está trabalhando algo subjetivo, a gente está trabalhando sentimento, a gente está trabalhando amor. E ali, nessa energia, né, ela tem uma linguagem própria. E às vezes demora um pouquinho para a gente achar a linguagem própria. O importante é não se perder em linguagens, a gente entender não o que vai falar, né, não o que vai se expressar, mas como vai ser compreendido. A hora que a gente entende que conexão do que não basta só se colocar, mas basta também receber, e a gente precisa fazer
esse intercâmbio de entender o dar e o receber, da compaixão, da gratidão, né? De toda essa energia da arte, que é a forma que se expressa o feminino, né? Quando a gente começa a abrir esse olhar, a gente começa a perceber que, talvez essa língua é melhor de falar, né? A mesma coisa que a gente vai dar um exemplo, né? Que é bem literal a gente está tratando agora o texto de uma forma bem literal, mas é a mesma coisa que a gente que a gente entra, vai para um país, né? Nós falamos português, né? E vamos para um país argentino que fala espanhol, né? Que é uma língua próxima, que você consegue se virar muito bem, né? Quem já foi para qualquer país latino-americano sem conhecer, né? Só conhecendo português, você consegue comunicar. Ainda não é a melhor comunicação, mas ainda os caracteres combinam, uma língua latina, você ainda consegue dar aquele jeitinho, né? É ali a língua que você consegue falar. Agora, se você for falar português na Alemanha, né? Se você for falar para qualquer língua voltada para uma secção, ou árabe, ou a região ali, ou turco, ou qualquer coisa, eles têm outra estrutura. Japonês, a estrutura muda inteira, é totalmente diferente. Você, na palavra, você não consegue, vai conseguir pela mímica, por outros meios, entendeu? Então, é entender em que, entre aspas, país eu estou, qual é a língua que eu consigo falar. E se eu não for a falada, como eu vou ter que me expressar? Ter essa sensibilidade, né? A gente precisa adquirir essa sensibilidade para a gente conseguir fluir no viver, né? E entender que tem assuntos mais sagrados, algo maior que a gente, que muitas vezes a gente não vai conseguir expressar. E a gente precisa entender como expressar. A gente não vai conseguir expressar, às vezes, na forma que a gente conhece. E vai precisar de um tempinho mesmo, se dedicar com carinho e entender a melhor forma. E o feminino, quando a gente olha aqui, é a arte, porque estamos numa linguagem subjetiva. Os contos, quando a gente trabalha o conto, a gente está se expressando o feminino, os mitos, quando a gente traz a linguagem das deusas, a gente está trabalhando o feminino. Quando nós falamos de La Loba, né, na semana passada, de ouvir a música da alma, como é que esse sagrado vai se expressar? Como é que esse feminino vai falar? Sobre a música da alma. Ela não é fácil de ser ouvida, né? Mas ela tem ali. Mas se você ficar quietinho, você ouve, né? Se você olhar para você mesmo, você ouve, porque é a forma que ela vai falar com você. Então, a gente entender, ter a flexibilidade. Olha, e tudo isso é feminino. Ter essa flexibilidade, ter essa sensibilidade para entender as formas que nós vamos nos expressar no mundo e como o mundo se expressa conosco, para a gente conseguir encontrar o sagrado em tudo. O sagrado está ali, está em tudo, né? Porque é a alma. É o ser, né? A alma. A gente até falou isso hoje, olha só como muitas conexões, né? Que tudo é sagrado, a casa é sagrada. Se a gente pensar a nossa vida, quando a gente trabalha muito essa questão, essa linha de espiritualidade mais natural e tudo mais, a gente entende que tudo é sagrado, né? Tudo vibra. Então, tudo tem uma sacralidade interna que a gente tem que respeitar. E essa conexão com esse sagrado, né? Entender o olhar do melhor para o outro, o olhar do carinho no outro, que é o olhar de Afrodite, a gente falou também, retomando, a gente faz essa conexão e a gente entende a melhor forma de encontrar o sagrado e também de expressar o sagrado. E assim, a gente tem que ficar bem tranquila que não vai, mesmo a gente buscando a melhor forma, ela não vai ser ainda a certa, a correta, a melhor forma. Existem muitas formas de expressar a mesma linguagem, porque ainda somos os rabinos aprendendo a expressar algo muito maior que a gente, porque a gente ainda é tipo ser humano, entendeu? Porque a gente ainda vai nessa conexão. Mas o importante é se permitir que haja a expressão e haja essa conexão, né? E quando ele fala da arte, é isso, né? Precisa entender essa conexão, essa expressão maior. Eu diria até se preparar, buscar ver,
buscar ter a visão, né? E quando chegar lá, estar o mais preparado possível para isso, né? Senão a gente pode, de repente, se deparar com o sagrado, com o belo, o divino, e não saber valorizar. Imagina, tratar de maneira cínica, né? Entender o valor, que é. Não compreender. Porque tudo que nos traz essa grandiosidade, tudo que nos puxa para algo melhor, maior que nós mesmos e melhor de nós, e impede o melhor de nós mesmos, é algo que tem que ser respeitado, algo que tem que ser olhado. Isso é considerado algo sagrado, né? É o que nos impulsiona, né? Tem até um paralelo que eu vou fazer, que eu acho um comentário que vale muito para essa reflexão, que é a Lucilena Galvão, que fala da Nova Acrópole. Quem não conhece, dá uma olhada nos vídeos dela, são incríveis, maravilhosos. E eu não lembro qual o vídeo, mas ela fala isso diversas vezes, que ela fala da questão dos heróis, né? Das questões dos mitos e da questão que o do sábio. Ela usa várias linguagens, que são figuras, são conceitos de sociedade que sempre puxam a sociedade para cima, né? É o sagrado. Então, se você tem como o mito, como o herói, a figura do herói, o que tem o herói moral, vamos dizer assim, né, que ela coloca ali, aquele que te puxa para algo melhor, que faz você querer tirar de você o melhor, é algo que te puxa para a evolução. Isso é uma evolução sagrada, isso é isso é encontro com o sagrado, né? No caso, a gente trabalha até com as deusas para realmente puxar esse melhor do feminino, para encontrar esse sagrado, né? Essa união. Esse sagrado interno. E ela até fala, toma cuidado com as sociedades que não têm mais heróis, com as sociedades que não trabalham mais os mitos, que não trabalham, que não tem mais essa força de algo que impulsiona. Quando seus heróis começam a ter menos valor que você mesmo, que te puxa para baixo, cuidado com uma sociedade assim. Né? Quando os heróis começam a ser corrompidos e tudo que mostra é o que puxa para baixo, a gente tem que olhar, a gente está vendo o nível da sociedade, do que nós consideramos que é sagrado, né? A gente perde o conceito do sacro, da sacralidade maior, né? Como algo que te puxa para a evolução. Né? Então eu achei muito legal, quando eu ouvi isso aqui, eu falei, nossa, é maravilhoso. E aí eu trouxe muito para o feminino, né? Trabalhar isso. Quando a gente trabalha essa linguagem, né, do feminino maior, a gente traz essa questão de realmente transmutar. Né? Então, tanto na linguagem das deusas, aqui no livro, né, ela fala dessa grandeza, né, da visão de saber olhar a grandeza do sagrado e de entender essa grandeza que também está no feminino, está interno. Nossa, e saber falar a linguagem do feminino, né? A autora que busca a mulher selvagem, essa mulher está dentro, essa grande sábia. Aqui, como a gente está trabalhando o primeiro capítulo, ela fala da La Loba, que é o que nós falamos na última live, que é a figura da mulher sábia ali, né? Da que vai retomar a força desse sagrado e desse feminino selvagem. La Loba está ali interna. Entenda a La Loba, entenda essa força e saiba conversar com ela dentro da linguagem dela, da linguagem feminina, da linguagem do subjetivo, que pode sim trazer para uma linguagem de arte, né? A arte é a melhor forma de encontro com o belo, e a arte, encontro com o divino, com o sagrado, como já os gregos já mostravam, né? E outras culturas também que nos mostravam isso. Né? Eu acho muito forte esse conto e eu convido também a ler o capítulo, né? Esse capítulo fala muito desse pulso, né? De busca de começar a jornada, né? Como nós estamos no primeiro capítulo, é o começo da jornada. A gente de vez em quando vai passar por um rabino, vai passar por outro, não vai entender a forma, mas o sagrado está ali.
né? O pulso do feminino está ali. A gente vai começando a entender as linguagens, né? De como entender, como começar, como expressar esse feminino. Acho que é isso, né? Quer pôr alguma coisa? Quem quiser comentar também, a gente vai falando, porque às vezes não dá, mas é pergunta, comentar. A Andy comentou que é muito bom sobre a expressão do sagrado. Sim. É um comentário que você fez antes, né? Uhum. Seria um poder feminino adormecido que desconhecemos? Provavelmente sim. É que assim, para cada mulher, ele pode estar adormecido para algumas, ele pode estar um pouquinho mais acordado para outras, né? Depende de cada uma, não existe um padrão aqui, a gente está falando de uma energia maior, mas todas nós, pela educação, pela criação, por tudo que a gente traz já, né? A gente tem tem que reaprender a trabalhar com esse poder adormecido feminino, ok? Mas ele existe e a gente tem acesso a ele, Rô. E tem ele mesmo. Não precisa necessariamente vir dessa forma tão grandiosa, maravilhosa, de deixar a gente assim arrebatada. Ele pode vir aos poucos, de forma suave, trazendo pequenas modificações no nosso sentir, no nosso comportamento, tá? Quando eu falo também assim, devemos nos preparar para isso, né? Mas também não é que devemos querer que isso apareça e que apareça dessa forma grandiosa. Se prepare, né? Mas saiba reconhecer as pequenas coisas, porque às vezes você está recebendo, né, pequenas informações desse belo, desse sagrado, desse feminino, e não está sabendo valorizar, e talvez já esteja até na fase do rabino que ignora, que fala, não passou de um sonho, é bobagem isso. Foi legal comentar isso, que isso acontece muito, porque como é algo que a gente tem que existe, está em nós, só que a gente tem que voltar a ver, reconectar algo, né? E a gente não tem o costume de ver, a gente não consegue decodificar tão fácil, às vezes passa desapercebido. Totalmente, porque é tão fora da nossa realidade, é tão fora do nosso padrão, que a gente não, às vezes nem aceita, briga com a gente mesmo, entendeu? Às vezes a gente acha que, e joga de lado, acha que é uma coisa boba, e não entende o real valor, porque não é por maldade, não é porque a gente tá, não tem nem conceito de valor aqui, é falta de compreensão mesmo, falta de entender o olhar. É como se fosse alguém que não sabe ler e escrever. Se a pessoa não sabe ler e escrever, imagina que ela vive num mundo à parte. Ela olha uma placa, ela olha alguma coisa escrita, nem que for uma fachada, ela vê os desenhos, mas ela não consegue decodificar aquilo. E aquilo passa para ela não vai nem entender, né? A partir do momento que você observa e começa a ler e escrever, mesmo que você não queira ler, colocou uma palavra na sua frente, você vai ler. É natural, você vai decodificar aqueles códigos e vai entender algo além do que são os desenhos das letras, vai entender a mensagem principal. Então, esse aprender a ler e escrever a energia feminina, né? Estou pondo bem entre aspas aqui, é uma figura de linguagem. É isso, a gente vai reaprender algo que está aqui dentro da gente, só que a gente às vezes não consegue decodificar isso por falta de conteúdo, por falta realmente de experiência, porque nos foi muito tirado com educação, com outros preparos que a gente também precisa para esse mundo, claro, a gente precisa para sobreviver, mas a gente precisa ir mais além, senão a gente vai viver cegos dentro do mundo, entendeu? E não entender mensagens importantes dentro da gente, e aí a gente fica perdido, porque a gente não consegue olhar as placas, né? Tá escrito vire aqui, a gente olha e fala, para onde eu vou?
É mais ou menos isso. Então, esse reconectar, esse início dessa jornada, fala isso. Fala para a gente entender, a gente vai começar a saber olhar algo muito maior entre nós mesmos, só que a gente vai decodificando conforme a gente vai entendendo da melhor forma, dentro dos nossos padrões, dentro do que a gente consegue perceber e julgar dentro de nós mesmos. Não é tudo que a gente consegue ver. O sagrado está muito maior. Se você for pegar o mito, né, da essência pura do feminino, da grande mãe mesmo, ele é muito forte, né? O pulsar do mito, porque ele está numa categoria de criação, né? Ele é muito maior do que a nós como humanidade. E ali a gente não consegue, ele tem uma polaridade que a gente não consegue trabalhar. A gente não tem estrutura ainda para trabalhar ele. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho tentando entender essa totalidade dessa energia. E não é só, e a gente, essa busca não é só nessa vida, porque é um quebra-cabeça. A gente está montando o nosso quebra-cabeça interno. As peças estão todas aqui. A gente só vai precisar montar peça por peça. E esse montar, esse caminhar do montar, né, essa conexão de cada peça, esse trabalho tem que ser feito muito delicadamente. Porque vai falar vai montar a nossa imagem, a imagem da nosso interno, esse sagrado interno nosso. Né? A Rosângela comentou que fomos condicionadas a não ter essa compreensão. Sim. Não só nós, mas o masculino, somos todos condicionados. Nós somos quando eu falo essa geração, eu estou falando de geração dessa humanidade, tá? Eu estou pensando, gente, em raça ariana, uma era, tá? A gente está trocando de era agora, a gente está entrando, a gente estuda, né, a parte até mais sagrada mesmo, dos grandes conhecimentos, a gente está entrando na era de aquário. Nós, desde o início ali da era de peixes, nós somos totalmente condicionados. Então, não é uma coisa, não é um ponto, o que eu falo, essa questão feminina, não é um ponto cultural de uma época X, entendeu? A gente tem que mudar, é uma visão de eras, né, que está vindo, né? Desde a raça ariana toda, a gente está trabalhando uma nova era, né? E essa nova era tem que ser entendida, só que ela tem que ser, é uma caça ao tesouro mesmo, sabe? Existe, está ali. Agora a gente tem que, com muito carinho, decodificar tudo isso. Tá? A gente foi muito condicionado, muito mesmo. E aí é uma busca. Índio, exato, esse condicionamento é dessa era. É dessa era. É bem assim, a gente teve outras, tiveram seus outros problemas, mas tiveram suas vertentes. E esse condicionamento foi a grande dominação, né, que nós tivemos quando separamos o feminino e o masculino, não no sentido do separar do sexual, vamos dizer assim, né? É sentido de valor, né? Quando a gente subjuga um valor e coloca o outro como uma valia e a gente não consegue o equilíbrio. Sem equilíbrio não se gera nada, não se tem felicidade, não se evolui, né? Sem equilíbrio não anda. Nossa, a gente conseguiu, né? Esse assunto a gente já trouxe. Por isso que eu falei, gente, essa conversa que a gente tem do Mulheres que Correm com Lobos, ele é só a base, tá? Eu sempre convido, leia um livro, tá? O que a gente fala aqui, ele é muito uma visão nossa, tá? Do Tecendo Essência. Então, a gente vai, entre aspas, viajar na leitura dentro da nossa trazer nossas experiências, trazer nossas experiências, trazer as experiências que a gente tem em roda, conversar com vocês também, né? Ter essa troca, né? De saber o que vocês acharam, que tem a experiência de vocês, e a gente vai entrar dentro de fazer a nossa linguagem aqui desse despertar. Mas para ser fiel também à autora, é importante ler, né, o capítulo que traz muitos insights, é muito profundo também, tá bom? Isso é só para a gente deixar bem claro isso. É isso. Semana que vem, sexta-feira, 20 horas, estaremos aqui para ler mais um conto. Não vai ser lido, esse vai ser contado. Esse vai ser contado. Porque ele é longo.
E olha, é um que vale a pena. Ele é fortíssimo pro feminino. Sim, ele começa o trabalho de transformação ali, ó, muito Sim. forte. Tá? De nada, Rosângela. Obrigada a você por nos acompanhar aqui. Gratidão mesmo. Obrigada, Angel, também. Sim. Meninas, ajudem compartilhando, indicando, falando para outras mulheres do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E é isso. Sexta-feira que vem, 20 horas, estaremos aqui. Essa live vai ficar gravada. Se quiser encaminhar para alguém, vai ser possível. A primeira live já foi gravada, tá? Já está salva, disponível em todas as mídias, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram. Essa também nós vamos colocar nas 3 mídias, tá? No YouTube, Facebook, Instagram, formato live, bonitinho, mas para vocês irem acompanhando. Porque tem muita gente que às vezes não consegue, né, pegar desde o início, mas é interessante. Cimeia acabou de chegar, vai pegar gravado. Vai dar uma olhadinha na gravação, né, nessa segunda live, mas a gente já tá finalizando, mas tem bastante coisa legal que a gente conversou. E assim, gente, perguntas, ficou com dúvida, quer comentar mais o assunto, pode mandar direct, pode falar com a gente, que a gente vai conversando, tá? É bem interessante, deixa nos comentários, depois que vai estar postado bonitinho a live, pode deixar nos comentários. E agora a gente tá cheio de live, né? Ao meio-dia tem live com a Angel. Amanhã tem a live com a Angel ao meio-dia, tá? A gente vai continuar com o reequilíbrio dos chakras e reconectando com o feminino, cada chakra com as deusas, né? A gente já tá no laríngeo. Quem não acompanhou também, quiser dar uma olhadinha, tá gravado toda essa semana que nós estamos fazendo. Maravilhoso. E acho que é isso. Gente, um bom final de semana, né? Para quem não, semana, e a gente continua não vem até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Angel. Tchau, meninas. Tchau.